Olá, tudo bem? Não estranhe o que você está vendo. Isto é uma máquina de tricô, vamos dizer assim, quase pelada, né? Mas eu achei importante a gente conversar um pouquinho sobre, sobre ela, como ela é e como devemos cuidar dela. Quando a gente compra a máquina de tricô, a gente tem a sensação de que ela vai durar para sempre e nunca vai nos incomodar. Ok, ela é resistente, ela é perfeita, mas ela é apenas uma máquina. Então, por exemplo, você tem carro? Quando você tira um carro 0 km da concessionária, sai toda feliz, carro zero, significa menos manutenção, garantia, uma porção de coisas. Mas não significa que ele nunca vá quebrar, que ele nunca vai causar nenhum problema mecânico, etc. Uma máquina é uma máquina, seja do que for. Um computador pifa, uma máquina de tricô pifa, o automóvel pifa, o caminhão pifa, tudo pode acontecer. Então, fazer manutenção na sua máquina de tricô é da maior importância. Às vezes a pessoa ganha uma máquina ou compra mesmo e acha que vai chegar em casa, vai sentar e vai usar. A primeira coisa a fazer na máquina, quando você compra especialmente uma máquina de segunda mão usada, é encaminhá-la a um técnico para uma revisão, para uma lubrificação, para uma limpeza. Aliás, a limpeza, a falta de limpeza, ela é uma das maiores causas de danos na máquina de tricô. Eu quero contar uma coisa para você. A escovinha que vem com a sua máquina, que é para uma limpeza semanal, tirar a poeira dela, etc., do carrinho também. Por exemplo, atrás do trilho aqui, esta greta, ela costuma estar cheia de pó. Se a gente fizer assim, você vai ver que aqui vem pó, sujeira, felpa, um monte de coisas. Isto vai entrando aqui pelo fim da fita, até pela movimentação da fita, isso vai entrando para dentro da máquina. Do outro lado, você tem aqui o mecanismo das cartelas. E essa mesma sujeira que tem aqui, ó, olhe isso, olha aqui, ó. Você tá vendo? Isso também vai entrar para dentro da máquina e ali vai começar a emperrar o sistema de cartela. Olhe isso, olhe isso. Você está vendo? Eu vou mostrar de pertinho isso aqui para você. Você dê uma olhada debaixo dessa roda. Essa roda é a que faz girar essa fita metálica que aciona, que lê a cartela ali, né? Olhe debaixo a sujeira que tem. Que sujeira é essa, se aqui em cima tem uma tampa? É a sujeira que entra aqui, através da própria fita, tá? Olhe essa sujeira depositada no fundo da máquina, aqui, ó. Dê uma olhada na sujeira. Eu não limpei ainda, tá? Dá uma olhada. Aqui, isto daqui, ó, são a traseira das agulhas. Então, veja você que as agulhas vão até atrás. Aqui agora, aqui vai o tensor. Olhe a sujeira aqui, tá? E ela nem é das mais sujas, eu já vi pior. Aqui está o mecanismo das cartelas. Imagine duas coisas.
A primeira é que debaixo dessa roda aqui, que é a que movimenta a cartela, também temos sujeira como lá na outra. Só que aqui agravado por tanta graxa, certo? Óleo. E por um fato deveras importante. A greta que existe aqui em cima, onde a cartela vai encaixada, essa greta está sempre aberta, geralmente. Então, a minha dica é, se você quer cuidar da sua máquina e usa pouco as cartelas, cubra essa greta. Prende com qualquer coisa, um pedaço de papelão, de acetato, para proteger este mecanismo, tá? Então, aí, olhe aqui, essa greta aqui, ó, essa greta, ela é escura, ela acumula muito pó. E esse pó entra por essas aberturas aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui de baixo, aqui, ó. É aberto para essa fita entrar ali dentro. Então, a sujeira vai frequentemente sendo empurrada para lá. A gente tem que manter limpo esse valinho que tem aqui, tá? Limpo de poeira, não precisa limpar de areia, nada disso. É limpo de poeira. A mesma coisa, essas gretas aqui. Aqui dentro cai sujeira, que resulta nisso que a gente está vendo aqui. Você está entendendo? Então, a sujeira, ela vai acumulando, danificando mecanismos, estragando molas e todo o sistema que movimenta as agulhas. Então, é preciso um pouco de cuidado com essa nossa mocinha que é maravilhosa. Merece atenção e cuidado. Eu já estou montando de novo a máquina, eu só abri para você ver. E olhe como ela está suja, essa tampa. Eu vou aproveitar limpar. E para isso, você sabe o que eu uso? Lustramóveis. Lustramóveis. A gente passa com carinho por tudo e depois ele dá um brilho de proteção no plástico que fica muito interessante. Então, toda a parte plástica eu limpo com lustramóveis. Aprendi isso com meu técnico, que me recomendou, não, dona Iva, pode utilizar, que vai ficar limpinha e protege a superfície plástica. Beleza? Aqui, naturalmente, eu já remontei a máquina, né? Já tá tudo certinho. E eu quero mostrar para você a simplicidade de você poder tampar essa greta da cartela aqui. Isso daqui é uma folha de papel já usado, é um rascunho, tá? Isso aqui é um rascunho. Eu dobrei, ela está dupla, para ficar mais firminha, ó. É um papel usado. Eu cortei ele, deixei de comprido, fiz um furinho com a tesourinha. Essas dobras são para acompanhar a curvatura da máquina aqui, ó. Então, eu coloco aqui e do outro lado eu só engato por baixo desse pininho da cartela aqui, ó. Então, fica tampadinho, não entra a poeira, tá? Você pode fazer de outro jeito. Eu só recomendo não usar durex aqui, porque vai amarelar e ficar a marca, tá? Então, isso não é recomendado. Beleza? As partes de metal da máquina, a gente pode perfeitamente limpar com um paninho embebido em óleo de máquina de costura, tá? Então, em todas as partes metálicas, você pode limpar com
esse paninho. Esta parte aqui, a gente chama de mesa da máquina. Antes de limpar com óleo, passe um aspirador de pó para tirar os pelinhos que entram lá dentro. Ajuda muito. Aqui por fora, aqui onde está a ponta das agulhas, você pode também passar o aspirador de pó. O tensor inteiro eu passo... Opa, engatei aqui agora. Eu passo o pano com óleo. Toda a parte de metal dele eu oleio, assim, só para limpar e para proteger da ferrugem, da umidade do ar, etc. Então, limpeza é manutenção. Você deixa a máquina em melhores condições de uso, mais bonita naturalmente, mas esse não é o ponto importante. É a conservação dela, tá? Manutenção na limpeza dela é tudo. Então, limpe a sua máquina, trate-a com carinho, mantenha ela limpa, limpando bem uma vez por mês que seja, mas tem que limpar. Porque as agulhas enferrujam com a umidade, tudo. Você pode limpar as agulhas, você pode puxá-las para frente, fechar a lingueta para não se machucar e passar também um paninho com óleo. Você pode passar assim, ó, com a lingueta fechada, ó, tá? Então, esse tipo de cuidado é essencial. Falando em óleo, uma dica importante. Você nunca deve derramar óleo sobre a máquina. Você pode querer olear aqui o topo das agulhas, que a gente chama carinhosamente de cabeça das agulhas. É preciso olear, porque esta parte é a que sofre atrito com o carrinho. Então, manter oleado é importante. Como a gente faz isso? Com o mesmo paninho. Você pinga óleo no paninho e passa ele assim pelo topo de todas as agulhas. Nunca, nunca encharque a máquina de óleo, porque isso é mais prejudicial do que benéfico, tá? O que vai acontecer? A barra de espuma que passa aqui debaixo, entre as agulhas e essa mesa de metal aqui, está a barra de espuma. Com a fricção na espuma, a espuma vai ensopando de óleo e vai ficando pesada, ela para de exercer a sua função, tá? Aliás, a peça que mais comumente estraga na máquina é a barra de espuma. E ela liquida com a máquina, no sentido de que a máquina se torna impossível de usar, porque as agulhas batem aqui dentro do carrinho, elas sobem. Opa, estou com agulhas. Se a espuma não existe, já murchou, já envelheceu, já apodreceu, as agulhas ficam mais altas aqui e batem dentro desse metal aqui. Então, você não consegue usar a máquina. É definitivamente o problema técnico mais comum e ao qual você precisa estar mais atenta. São incontáveis as pessoas que compram máquina usada, que estava guardada há muitos anos, e elas, eu comprei uma máquina, quero usar. O carrinho nem passa. Por quê? Porque a espuma está podre, foi guardada sem o devido cuidado. Essa barra de espuma a gente retira da máquina quando vai guardar a máquina por um longo período, ou que sejam 4 meses, 6 meses, tira a barra de espuma, porque senão esta barra vai apodrecer dentro da máquina. Há casos em que ela estraga a máquina, porque aqui debaixo passam peças que fazem este movimento, especialmente quando usamos as cartelas. Então, a espuma esfarelada pode danificar esse mecanismo, entendeu? Então, é preciso cuidar com a manutenção. Então, fique atenta. Ao comprar uma máquina usada,
Se não for de um revendedor, uma loja que vende e tal, você precisa levá-la ao técnico antes de abrir a caixa, vamos dizer assim. Revisão, lubrificação, verificação geral. Quando você guardar a máquina, retire a barra de espuma. Faça limpeza periódica para tirar todo o pó, impedir que enferruje, como a gente comentou aqui, beleza? Você deve fazer essa manutenção preventiva na máquina, dependendo de quanto você use ela, a cada 2 semanas ou uma vez por mês, pelo menos, e a cada 2 anos levar ela a um técnico. Ora, o seu carro não vai para a oficina fazer revisão de vez em quando? É necessário. Máquinas são máquinas. Vamos repetir isso sempre, lembre-se sempre, tá? Isso aqui não é um milagre, é uma máquina, né? É a limpeza e a manutenção que vai fazê-la durar para a vida toda. Essa máquina aqui foi a primeira máquina da Taitexma que chegou ao Brasil. Eu comprei, isso já fazem alguns anos. Ela está intacta, ela está nova, ela está em perfeito funcionamento. Se você tricota para fora e fatura, você precisa se organizar para reservar um dinheiro para a manutenção da máquina. Então, assim, Iva, quanto que eu vou gastar? É caro, não pense que manutenção é barato. Pergunte ao seu marido quanto custa uma revisão do carro. É uma pequena fortuna. Então, aqui não é tanto assim, eu só estou com a devida proporção. Mas eu, particularmente, sempre reservei 10% já incluso no cálculo de custo do que eu vendia para a manutenção da máquina. Era um dinheirinho que eu guardava, você vai rir de mim, mas há tantos anos atrás, eu guardava dentro de uma latinha, colocava lá dentro e quando eu queria fazer a revisão, eu tinha o dinheiro para isso. Então eu gastava sem preocupação, sem culpa, sem medo, super tranquila. Eu tinha o dinheirinho guardadinho ali que era exclusivamente para a manutenção da minha máquina. Eu comprei acessórios com esse dinheiro, porque sempre eu vendia muito, vendia bastante, então eu tinha aquela reserva e podia me dar esse luxo. Então faça isso. Reserve mensalmente um dinheirinho do seu tricô, uma partezinha do seu tricô, para poder fazer uma boa manutenção na sua máquina, tá? Esta daqui é a barra de espuma. No manual de instruções da sua máquina, ensina como retirá-la com uma chave de fenda, que a máquina tem, né? A gente introduz nesse mesmo buraquinho do outro lado e encostando a chave de fenda aqui, a gente faz força para empurrar ela um pouquinho para fora. E aqui a gente consegue puxar. Só que, atenção, às vezes, é o caso da minha máquina, essa barra está tão dura, tão bem presa, que ela é difícil de puxar. E existe um risco muito grande de entortar ela. E se entortar, esquece, porque ela não vai servir mais, tá? Então, a gente tem que ter espaço livre para poder segurar aqui com firmeza e sem puxar para cima ou empurrar para baixo, puxar ela com firmeza para que ela saia totalmente da máquina. Eu vou tirar a minha e a gente vai conversar sobre ela. Aqui está a minha barra de espuma que eu acabei de retirar. Observe, antes de mais nada, aqui tem uma sujeira, ó, aqui tem uma sujeira. Aqui tem várias sujeiras, ó. Isto é resíduo de fio do momento de tricotar. Olhe aqui, tá? Então, isso aqui a gente já tem que limpar, tirar. E é sinal de que a máquina está suja por dentro. Observe outra coisa. Essa espuma
essa espuma, ela tem uma espessura. Ainda está boa, ainda dá para usar, mas olha como ela é originalmente. Então, eu já sei que esta barra de espuma está a meia vida. Ela não vai demorar muito tempo, eu vou ter que recolocar ou outra barra ou uma espuma nova, tá? Mas ela está funcionando bem e tal. Quando a pessoa não consegue tricotar sem usar pesos no ponto meia, é sinal de que a barra de espuma dela já está muito fina. Essa espuma faz o quê? Observe aqui, ó, as agulhas estão todas altas. Elas subiram, ó, olha só, olha aqui, ó. Ó, eu aperto para baixo, assim ela era originalmente. Assim ela fica porque a espuma, essa barra tá fora. O que essa barra faz? Ela faz o que eu estou fazendo aqui com essa régua, ela empurra as agulhas para baixo. Empurre você aí para ver a força que tem que fazer para isso. Para manter a agulha aqui embaixo. E isso quem faz é essa espuma aqui. E por que tem que ser espuma? Para ficar suave, porque se for metal, vai deteriorar as agulhas, o atrito com metal. Porque as agulhas ficam o tempo todo escorregando aqui. Então ela escorrega nessa faixa, que é uma fita que tem por cima da espuma. Tá vendo? Então esta peça aqui é da maior importância na sua máquina. Quando guardar a máquina, retire, porque a espuma volta a inchar aqui, ó. Ela vai, como ela não está mais fazendo força, ela volta à posição. Aí você passa, coloca ela dentro de plásticos, para ela não pegar a umidade do ar. Fecha bem esses plásticos com durex, com tudo, e guarda ela em cima da caixa da máquina com a espuma virada para cima. Aí ela vai, ó, você guarda ela o tempo que quiser e ela não vai deteriorar, entendeu? Então, se a sua máquina bate as agulhas, ó, você está vendo a agulha levanta, o carrinho não passa aqui. Se a sua máquina não está tecendo bem, ou tranca, pode quebrar agulha, é por causa dessa peça aqui. Tá? Então, às vezes a máquina está perfeita, só essa peça aqui está deteriorada. Ela chega a estragar como o travesseiro, a espuma ela fica podre, velha, pega umidade, entendeu? Por isso não pode molhar com óleo, nada disso. Beleza? Eu vou recolocar ela. Olha o que eu tenho que fazer. Introduzir ela no mesmo furinho que ela estava. A primeira coisa é que se eu não mexer nas agulhas, esta barra vai entrar por baixo da agulha. E aí, deu zebra. Então, eu tenho que descer as agulhas, empurrar um pouquinho. Eu quero mostrar de perto para você. De perto, só um pouquinho. Olhe como as agulhas estão levantadas aqui, ó. Porque aqui a barra de espuma ainda não está. Ela tá lá dentro, dá até para ver ela ali, ó. Ela tá ali, então essas agulhas aqui já estão para baixo, porque a espuma tá fazendo a força. Agora aqui ainda não. Então eu tenho que abaixar as agulhas, ó. Elas sobem, tá vendo? Elas têm uma mola que faz elas subir. Tem que abaixar, introduzir, ó, agora fica para baixo. Entendeu? Então, essa é a função da barra de espuma. Você deve estar se perguntando, Iva, o que esse rolo de papel higiênico está fazendo aqui? Gente, eu sempre tenho um rolo desse à mão. Quando eu mexo com óleo para secar os dedos, e especialmente para limpar as partes de metal, de excesso de graxa, olha aqui, ó. Então, este papel é uma mão na roda, tá? Eu limpo muito, olha aqui. O que é isso?
é óleo misturado com a poeira de uso, tá? E o papel, ele tá toda a vida à altura da minha mão, porque a gente precisa muito. Semanalmente eu limpo esse óleo, especialmente aqui no trilho de trás, ó. Esse óleo, ele fica preto e ele acumula muito pó, tá? Veja você. Então, este é o meu assistente direto aqui. Não se assuste. Gente, cuidar bem da máquina, limpar, é uma coisa absolutamente necessária. Às vezes a gente vê máquinas num estado de sujeira manchada, oxidação, poeira, a pessoa não se atina de limpar. E é necessário, você vai mantê-la funcionando muito mais tempo, com muito menor desgaste. Você vai sujar muito menos as roupas que você tece. Sabe aquela famosa mancha escura que aparece no decote, assim, quando a pessoa deixa as agulhas em suspenso durante 20, 30 carreiras? Essa manchinha preta é excesso de óleo que vem pelas agulhas. É a escovinha embaixo, que vai também friccionando, também está suja. Isso é uma falta de cuidado e de manutenção da máquina. Então, lembre-se que a assistência técnica é o seu ponto de apoio, é a sua amiga em termos de cuidado com a máquina. Tem que ser parceria, você tem que ter o seu técnico, você tem que ter condições de solucionar os problemas da máquina com eles. Então, as lojas que vendem máquinas geralmente oferecem assistência técnica até a distância, muitas dão garantia dessa assistência. Então, veja isso. Tenha à mão o telefone, como contatar o seu técnico, faça manutenção na sua máquina. É disso que vai depender o seu lucro no tricô comercial. Abraço!